Namastê, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula da Escola Ser Alquimia. Hoje nós daremos continuidade ao que viemos abordando ao longo do mês que passou, que são os chakras. Falaremos então do sexto chakra, o Ajna Chakra. Ajna Chakra, conhecido também como chakra do comando, chakra da intuição. Ele está localizado aqui na região do intercílio, no ponto entre as sobrancelhas, o famoso terceiro olho. Ele está relacionado com a nossa intuição, com o nosso intelecto, com o conhecimento. Ele se aprofunda, né, nesse conhecimento, nessa intuição, nesse intelecto, no desenvolvimento espiritual e não no material. Aqui a gente veio subindo do denso para o sutil. E a gente foi sutilizando à medida que a gente foi passando de um chakra para o outro, porque um chakra está interconectado com o outro. Então a gente começa aqui com o elemento terra, no Muladhara Chakra, e vai subindo, subindo, subindo. Quando a gente chega aqui no intercílio, no Ajna Chakra, ele já não tem mais elemento. Aqui já sutilizou. Algumas pessoas associam ao elemento luz, que seria o próprio sol, que é sutil, que dá vida a tudo que existe. Mas, de fato, por esse chakra ele ser sutil, então ele não tem relação com terra, fogo, água, ar e espaço. O Ajna Chakra, em sânscrito, significa comando. Então, esse chakra é o chakra que comanda todas as nossas ações e percepções do nosso corpo. Por ele estar localizado aqui na região da cabeça, do nosso cérebro, no terceiro olho, ele está associado com a glândula pineal, que é uma glândula responsável pela produção da melatonina, que é um hormônio ligado aos nossos ciclos biológicos. Esse hormônio ele também é responsável pelo nosso sono. Da glândula pineal, esse chakra, ele também está relacionado com a glândula pituitária, que é responsável por liberar hormônios para o nosso corpo e controlar diversas outras funções, como, por exemplo, a endorfina, que é um hormônio responsável pela sensação de tranquilidade, de bem-estar. Ele é infinitamente mais forte do que qualquer tranquilizante que a gente possa tomar. Então, a importância de a gente trabalhar e estimular esse chakra para além do sutil, que esse chakra ele é mais sutil. Mas quando a gente traz para o nível físico, o estímulo dessa região, a gente está controlando todas essas glândulas do nosso corpo, que são super importantes para gerar saúde e bem-estar para a gente, não só fisicamente, como energeticamente. Então, práticas de yoga que envolvam a concentração e o equilíbrio, como o Vrikshasana, a postura da árvore, o próprio Shavasana, nos auxilia a estimular este ponto, nos trazendo tranquilidade, nos trazendo clareza, flexões com o corpo à frente, onde a gente relaxa toda essa parte da face, também estimula a região do sexto chakra. E além de técnicas, né? Existem muitas técnicas do yoga, mas uma delas também é o Brahma Drishti, que é quando a gente focaliza o nosso olhar aqui no terceiro olho. Então, a gente faz algumas técnicas, alguns asanas, alguns pranayamas, onde a gente vira os nossos olhos para dentro. Para de enxergar o que está fora e direciona o nosso olhar para dentro, para esse pontinho aqui entre as sobrancelhas. Entrando agora na simbologia deste chakra, ele tem duas pétalas, e essas duas pétalas representam Shiva e Shakti, a união dos cosmos, a união do feminino e do masculino, em perfeita harmonia. Quando a gente traz, né, feminino e masculino, a gente não está falando em relação ao sexo, a gente está falando em relação
a energia feminina e masculina, yin e yang, sol e a lua. Aqui é quando não existe separação, é quando tudo se conecta, quando essas energias se integram. Não existe mais o ego, não existe o meu, o seu, gostos, desgostos, apego e aversões. É quando conseguimos transcender o véu da ilusão e conseguimos nos perceber para além da nossa individualidade. Esse é o convite desse chakra, para que a gente consiga olhar para além de nós mesmos, para além do nosso corpo. Por isso, o terceiro olho, né? Esses olhos que estão aqui são os olhos que percebe o externo, tudo que está em volta, tudo que está ao redor. E o terceiro olho é aquele olho que percebe para além da individualidade. Seria os olhos de Shiva, aquele que tudo vê. Então, como eu falei, essas duas pétalas, que seriam a representação da união de Shiva e Shakti, em perfeita harmonia com os cosmos. Na matéria, essas duas pétalas representam justamente o ego, os apegos, as aversões, como a gente já comentou anteriormente. E a flor de lótus, representada neste chakra, simboliza a nossa capacidade de transcender e ultrapassar essas dualidades. Então, é um convite para que a gente consiga olhar para além daquilo que está sendo visto. A cor associada a esse chakra é o azul índico, que representa a nossa consciência, o nosso discernimento, a nossa intuição. O Bidya Mantra que desperta o Agna Chakra é o Om. Om. É o som semente que dá origem a tudo que existe. É o som primordial do universo. É o som que dá origem a todos os demais sons, a todos os demais mantras. É o som do absoluto, som de Brahman. Ligado ao terceiro olho, esse chakra, ele está ligado à nossa compreensão de enxergar as coisas, de perceber as coisas para além dos seus fragmentos, de perceber a realidade como ela é, onde não existe a separação, onde micro e macrocosmos se encontram. Nessa compreensão que trazemos aqui, não é aquela compreensão intelectualizada, onde coloca tudo em caixas, onde tudo tem uma forma de pensar, uma forma única de fazer, uma forma única de agir. A compreensão aqui ela é intuitiva, onde nos colocamos em um estado de abertura, onde nos colocamos como aprendizes. Ele é o berço da nossa intuição. Quando nos conectamos com esse chakra, nós conseguimos perceber para além da ilusão. É quando a gente percebe para além das aparências, onde somos guiados pela nossa percepção interior, pela nossa intuição. Quando esse chakra ele está equilibrado, a gente consegue ter uma compreensão das coisas da forma como ela é. A gente consegue usar essa parte do intelecto, que é intuitivo, sem colocar conceitos e julgamentos, trazendo para a gente uma clareza em perceber as coisas da forma como elas se apresentam. Quando esse chakra ele está desequilibrado, a pessoa interpreta as coisas de forma incorreta, a pessoa ela se apega aos seus apegos, aos seus desejos, a um ponto de vista único, impondo ali as suas opiniões, as suas verdades, deixando assim uma pessoa calculista, uma pessoa autoritária, uma pessoa arrogante, onde ela defende apenas as ideias dela e não considera todas as demais. Quando a gente está numa interpretação, numa compreensão muito intelectualizada, a gente não se transforma, porque nós estamos carregados, cheios de conceitos, de ideias que foram colocadas na nossa cabeça, seja através de um estudo, de pessoas, de meios. Isso é importante, nós precisamos e devemos buscar o conhecimento, mas aquele que nos liberta. Então, quando a gente está nessa intelectualidade intuitiva,
A gente tem sim esses conhecimentos de livros, de estudos, do meio onde nós estamos, mas não é um intelecto, um conhecimento que nos barra, que nos paralisa, que nos faz acreditar nessa única forma de pensar. Não. Aqui, quando a gente traz o conhecimento, é o conhecimento que nos liberta dessa ideia de achar que tudo tem um jeito, de tudo tem uma forma. Por ele estar relacionado com o terceiro olho, então ele desperta essa nossa intuição, ele também desperta a clarividência, que é enxergar para além dos olhos físicos, facilita na telepatia, na intuição, na conexão com o eu superior. Esse eu superior, a gente não está falando de formas, estamos falando para além das formas, saindo desse intelecto racional. E aí, equilibrando esse chakra, a gente consegue acessar tudo isso, ter clareza nas nossas decisões, conseguir ouvir aquela voz interna que nos direciona, às vezes, para um caminho melhor, ou nos mostra a realidade daquilo que está acontecendo, para que a gente consiga, com discernimento, tomar decisões coerentes com aquilo que está se passando, sem nenhum tipo de conceito e julgamento daquilo que é, tirando a sua opinião e enxergando as coisas da forma como elas se apresentam. Isso é você trabalhar com esse chakra do terceiro olho. É você enxergar para além daquilo que os teus olhos estão te mostrando. Será que isso que eu estou olhando realmente se apresenta? Ele se apresenta dessa forma para mim, mas será que realmente o que eu vejo é o que é? Será que realmente o que eu estou percebendo, o que eu estou escutando é a realidade? Muitas vezes nós falamos palavras que não representam aquilo que de fato nós gostaríamos de falar. Muitas vezes nós enxergamos as coisas da forma como elas se apresentam, mas na verdade é só uma forma. Quando nós olhamos para além da forma, a gente percebe a realidade, como ela se apresenta. Então, um exemplo que a gente pode dar, além das formas, é perceber que aqui onde eu estou, nessa casa onde eu estou, ela é uma casa, paredes, portas, teto, telhas, madeiras, todos esses elementos envolvem a casa. Mas, se eu olhar essa casa para além da forma, eu vou ver que ela é areia, ela não é casa. Ela se apresenta em forma de casa para mim, mas o que está além dessa casa é areia. Então, quando a gente traz essa compreensão para a nossa vida, de que as coisas, elas são além daquilo que estamos vendo. As coisas, elas são além daquilo que estamos percebendo. A gente está trabalhando esse terceiro chakra. Sem a voz do intelecto racionalizado. Porque quando a gente está com a voz do intelecto racionalizado, a gente enxerga essa grande areia como casa. Então, o convite desse chakra é que, é que a gente transcenda além dessas formas. Por isso que ele é tão sutil. E é difícil falar de sutileza, porque às vezes a gente tenta explicar sutileza e às vezes entra num papo muito místico, num papo muito transcendental, que é difícil de compreender. Então, um convite que eu sempre faço para todos os alunos é experienciar, porque o yoga ele é experiência. Então a gente traz esse olhar, essa abertura para a nossa prática, para o nosso dia a dia, percebendo como a gente funciona, não só falando aqui do sexto chakra, mas falando de todos os chakras. Percebendo como que a gente está no dia, que momento do dia que eu tô, que energia é essa que eu tô. Isso vai tornando mais palpável, vai saindo dessa sutileza que é sutil, não vai deixar de ser sutil, mas vai ser mais palpável. E aí, para a gente perceber, às vezes, quando a gente tá, porque existem bloqueios do chakra e a gente vai percebendo
esses bloqueios também no nosso dia a dia. O que acontece quando o terceiro olho está bloqueado? Nós temos dor de cabeça, nós ficamos com as ideias confusas, temos insônia, ficamos ansiosos, estressados, rígidos. Em contrapartida, quando a gente está com esse terceiro olho equilibrado, a gente está com esse olhar, o olho de Shiva aberto, aberto à compreensão, aberto ao mundo, aberto à vida. Estamos abertos às sutilezas das coisas, estamos abertas às entrelinhas da vida, aquilo que está acontecendo para além da nossa percepção. E além de regular todas as glândulas que eu disse, glândula pineal, glândula pituitária, está totalmente relacionado com os nossos hormônios, com a nossa forma que nos movimentamos, a forma que gera saúde para o nosso corpo, não só física, como mental. Então, como eu falei, as práticas de yoga, como Vrikshasana, né? Concentração, equilíbrio, Shavasana, tudo isso ajuda a gente a estimular esse chakra, o sexto chakra, o Ajna chakra. Além de meditações, onde a gente focaliza o olhar no Brahma Drishti, aqui no terceiro olho. E dentro dessas meditações, a gente também pode trabalhar as visualizações, que é visualizar este chakra, as duas pétalas, metade Shiva, metade Shakti, o Linga no meio, e a gente visualiza aqui no nosso terceiro olho essa imagem e vai construindo essa visualização. E não só, esse é um tipo de visualização que a gente pode trabalhar aqui no sexto chakra, mas a gente também pode trabalhar visualizando como que nós gostaríamos de ser. A gente pode trazer essa visualização para o nosso campo. Eu gostaria de ser uma pessoa mais generosa. Eu me visualizo sendo essa pessoa generosa. Eu gostaria de ter mais compaixão, ser mais amorosa. Eu entro em meditação e me visualizo uma pessoa mais amorosa, com mais compaixão, e me vejo nesse cenário onde eu me comporto assim. Quando a gente volta dessa meditação, desse campo imaginativo, porque é o chakra da imaginação, é o chakra da criação. A gente também cria a nossa realidade. Porque a gente não está inventando uma pessoa nova, uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, uma pessoa com compaixão e empatia. Isso são qualidades inerentes nossa, é aquilo que já somos. Então a gente passa a reconhecer aquilo que já somos, aquilo que já é. E a partir dessas visualizações, a gente consegue acessar essa nossa verdadeira natureza, essa nossa verdadeira essência. E quando nós voltamos para os olhos do mundo, a gente consegue voltar com essas qualidades. Claro que isso envolve presença, treino, atenção, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Exige prática, né? O yoga é a prática constante, é tapas, é a disciplina. E essa disciplina é realmente nos colocar nesse lugar de observadores de si, livres de julgamento. Então, a gente se observando, a gente consegue se transformar. A gente observando fora, livre dos véus que nos cegam, a gente consegue compreender o todo. E quando a gente consegue se perceber, consegue compreender o que está à nossa volta, para além daquilo que é visto, nós temos uma vida harmoniosa, nós temos uma vida em equilíbrio. Não que problemas não existirão, os problemas, eles vão existir. Os altos e baixos na nossa vida fazem parte dessa existência humana, dessa existência
material, mas a forma que nós nos colocamos, a forma que nós enxergamos as situações, ela passa a ser diferente. Ela passa a ser vista com outro viés, com outros olhos, a partir desse olhar que não racionaliza, que não separa, que não segrega. Sim, é um pensamento, é um olhar de discernimento do que é real, do que não é real, daquilo que sou, daquilo que eu não sou. É enxergar a vida de uma forma mais prática, onde a gente reconhece o que está sendo visto, o que está sendo sentido, mas a gente traz esse intelecto, esse olhar para além das aparências, para entender de fato o que está se passando. Então, eu faço um convite para vocês, para que percebam esse chakra, para que vocês tentem perceber para além desse olhar do intelecto racional, fazer massagem aqui no terceiro olho, ajuda a estimular, a despertar essa região, a estimular as glândulas. Então, a gente pode fazer movimentos circulares aqui nessa região, voltar o olhar aqui para o terceiro olho, para que a gente estimule, além de aromas, óleo essencial, incenso, tudo isso nos conecta e nos traz para esse estado que gostaríamos de perceber. Então, esse é o meu convite para vocês, para que vocês voltem o olhar de vocês para o terceiro olho, para que aquilo que precisa ser visto, seja percebido por você, que você possa despertar para aquilo que você verdadeiramente é. E agradeço por ficarem até agora no vídeo. As aulas da semana, nós estamos trabalhando esse chakra. Fica um convite para vocês participarem das nossas aulas. Quem ainda não fez, quem ainda não participou, essa aula vai ficar gravada para que vocês possam rever quantas vezes quiserem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva para a gente, ou nos comentários aqui desse vídeo, ou manda uma mensagem para a gente no telefone da escola. Estamos aqui abertas, dispostas para trocarmos, para seguirmos juntas nessa caminhada, construindo um passinho de cada vez, mas sempre à frente, constante, nos apoiando, nos entendendo e nos transformando como um coletivo e não como um indivíduo. Gratidão, gratidão, gratidão e até a próxima. Hari Om.